Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diversidade Racial e Companhia da Iniciativa Empresarial. E hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, Gisele Souza, do Banco do Brasil, um dos principais bancos públicos do país, de alta diversidade racial e ESG, com ações de promoção. E a gente vai estar trazendo cases com ela, vendo mais sobre a experiência dela. Gisele, se apresenta, por favor. É um prazer estar aqui com você, Vivi. Olha, o coração muito carinhoso de te chamar de Vivi, porque eu já sinto muito próxima dessa querida. Bem, eu sou Gisele Souza, uma mulher preta, retinta. Eu estou usando um óculos, tenho um cabelo black, estou usando um terno rosa. Aliás, eu estou toda de rosa, porque a gente é pouco discreta nessa empresa. E trago ao meu peito, Vivi, olha só, um colar do Banco do Brasil, Que um óculos lindo. dourado. E como a gente é abusada, né? Porque tem que ser um belo de um batom vermelho para mostrar que está empoderada. Atrás de mim, eu tenho aqui uma tela toda madeirada, com ripado amadeirado, que traz uns LEDs. E esse é o ambiente que eu estou conversando com você. Eu sou Gisele Souza, tenho 22 anos, de Banco do Brasil, uma empresa que eu amo muito. Eu sou filha de Luiz Carlos com Isabel. Eu sou irmã de Carolina e Júnior e casado com o Alex, também funcionário do Banco do Brasil. Não temos filhos. Estamos juntos há 22 anos, um casal feliz, a gente caminha muito bem juntos e eu sou extremamente apaixonada pelo meu marido, assim como com essa empresa que eu estou aqui. E gostaria de trazer para você, Vivi, que eu estou hoje trabalhando na diretoria de gestão e cultura de pessoas do Banco do Brasil e eu sou a primeira executiva preta retinta. Eu adoro dizer isso, gente. Adoro. Preta retinta do Banco do Brasil ocupar esta cadeira. E eu tenho certeza, e estamos trabalhando dentro da empresa, que assim como eu, muitas outras estarão ocupando, e muitos outros estarão ocupando esse espaço no Banco do Brasil. Essa é a Gisele. Maravilha. Acho que contempla um pouco do que você é. Que bom que você está aqui com a gente. E o Banco do Brasil tem feito uma série de ações, de implementações que tem trazido a inclusão, a diversidade, não só para dentro da cadeia, mas para fora, expandindo. E eu queria que você falasse para a gente um pouco, Gisele, como você acha que a diversidade racial ela amplia a inovação, ela melhora os serviços, ela fortalece o impacto no setor financeiro. Qual é a visão que você tem sobre isso? Cara, Vivi, é tão fundamental ter esse olhar, o olhar diverso, que ele consiga abarcar todas as possibilidades dentro de uma instituição. E é interessante porque você consegue entrar em universos e lugares que muitas vezes um olhar, como é que da branquitude, com todo respeito, eu gostaria de trazer isso aqui, né, sobre uma ótica empresarial, acaba não alcançando, porque existem realidades que somente gente como a gente pode experimentar e trazer este olhar, né? E com esse viés, não são só olhando para a questão racial, mas para todas as questões dos marcadores sociais, a gente vem buscando dentro do Banco do Brasil, não só a internet, mas também olhando para a sociedade como um todo. Eu estou escutando o retorno, Vivi, você está escutando? Não, pode conseguir que tá. Legal, então assim, falando um pouquinho sobre o ponto que você trouxe, né? A promoção da igualdade racial e economia é um objetivo essencial para o desenvolvimento sustentável por uma sociedade justa, tá? Eu acho que a gente não consegue fugir muito dessa questão. O setor bancário, ele vem desempenhando aí como é que a gente pode trazer um papel fundamental nesse processo que, ao implementar políticas de iniciativas que buscam promover a inclusão racial e econômica. E aí, por exemplo, como é que a gente pode navegar um pouco mais com segurança, né, nessas questões, né? A gente pode trazer aqui alguns pontos que o Banco do Brasil vem fazendo no que diz respeito às ações em que a gente tem implementado, não só olhando internamente dentro da instituição, mas também como eu olho para fora da instituição. Quando eu olho para dentro, eu estou olhando sobre uma questão muito de afirmação, de trazer e dar voz.
Nós percebemos, por exemplo, sobre que hoje, juntos, dentro do Banco do Brasil, olhando para o nosso contingente de 80 mil funcionários, nós juntos somos 21 mil negros que representam esses 80 mil que estão aqui dentro da empresa. A gente sabe que a gente tem que evoluir. E onde estamos dentro desse contingente da empresa? Onde é que está essa população? Quais são os cargos que elas ocupam? Eu iniciei minha fala falando que eu sou a primeira executiva preta do Banco do Brasil. E onde estão os iguais? Onde estão esses meus colegas aqui dentro da empresa, né? E como é que eles estão ocupando esses cargos? E aí a gente fez uma série de estudos, identificamos onde estamos, e aí percebemos sim que precisamos, mesmo sobre uma ótica dentro dessa empresa, que é um banco que representa e tem que ser o espelho do nosso país, fazer algumas ações afirmativas aqui, sim. E aí, nesse contexto, olhando sobre uma ótica empresarial de ações afirmativas, a gente vem com programas de aceleração, por exemplo, onde a gente traz raça e a prioridade dentro da empresa, olhando para os nossos iguais e criando processos em que eles possam, dentro de uma consultoria, com coaches extremamente especializados. E aí, sabe, trazendo essa questão desse olhar do coach, é um barato que quando a gente começou a montar o nosso programa, para poder trazer a visibilidade e oportunizar que estejamos nos lugares para realmente fazermos as discussões, né, de ocupação de espaços, né, mostrarmos onde estamos e podemos ocupar esses espaços com aqueles que estão concorrendo com vagas como as minhas, por exemplo. Quando a gente começou a buscar a empresa no mercado, Vivi, para poder nos ajudar nessa caminhada, a gente percebe que os nossos fornecedores também não estão preparados para isso. E aí, quando eu digo que não estão preparados, eles não trazem dentro do seu corpo funcional a lupa necessária para poder entender as dores que esta comunidade ela vive. Uhum. E aí, assim, eu tomo a liberdade, se você assim me permitir, de trazer essa lupa que ela acaba passando para os demais marcadores sociais. E aí você leva os fornecedores a também a exercitarem esse olhar que precisam ter dentro do teu corpo funcional, também um olhar diverso. Então, o Banco do Brasil ele acaba sendo vanguardista nisso. Quando a gente traz aí, olha, eu preciso fazer uma parceria, porque eu preciso preparar toda uma galera que está aqui, que já desenvolve um papel maravilhoso no cargo em que está atuando, e vamos acelerar um pouco mais esse pessoal, e aí vamos estar dentro de um universo, né, e possam concorrer dentro de um pé de igualdade, se assim eu posso dizer, com outros. Vamos, vamos. E aí, quando você conversa, espera aí um pouquinho só, mas só tem gente branca no meio desse rolê. Como é que eu vou falar sobre comunidade? Como é que eu vou falar sobre ancestralidade com um monte de gente branca? A gente tem Uhum. muita gente branca que defende a causa com a gente. Tem muita gente branca que tem a consciência que não sabe o que é o peso desta pele. Mas é bom a gente falar com igual, certo? Então, foi muito bacana que nessa jornada, inclusive de inserção, de representatividade e reflexo da sociedade, quando a gente começa a caminhar, a gente percebe que os nossos parceiros também começam a ampliar o olhar sobre esse aspecto, né? E o coração ficou muito aquecido, sabe, Vivi? Quando você vê empresas, e eu vou me trazer aqui na reserva de não divulgar quais são esses parceiros, que começam a buscar profissionais e identificam no mercado profissionais capacitados à altura que podem fazer parte do corpo funcional deste parceiro e firmar essa parceria e caminhar nessa jornada conosco no Banco do Brasil. Então, assim, quando a gente fala sobre a questão da iniciativa e o quanto que o Banco do Brasil pode influenciar, é exatamente olhando além deste contexto interno da empresa, nessas correlações que nós firmamos com esses parceiros que caminham conosco. E todos olhando, obviamente, né, por uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mas tudo isso precisa de letramento, Vivi. É legal que, assim, o discurso ele acaba sendo algo que muitos compram, mas na hora de você colocar na prática, né, efetivamente, como isso tem que se dar e levar a reflexão que, cara, assim, para a gente montar esse projeto é preciso que você minimamente esteja
entenda a Uhum. dor do que é que a gente está colocando à mesa, entende? Então, é muito legal ver essa reflexão. E, Vivi, eu gostaria de trazer aqui, por exemplo, um depoimento que eu estou numa área que trabalha com toda a parte de gestão de pessoas, que cria programas e tudo mais. De aceleração, de liderança, olha para crescimento, reskilling, upskilling, a gente fala sobre cultura, a gente está conversando com 90 mil funcionários, quando eu olho para o conglomerado, eu estou falando num universo de 125 mil pessoas, né? E é essa máquina que a gente acaba movimentando, e quando você coloca isso sobre um aspecto de família, que cada uma dessas pessoas ela compõe um núcleo familiar, né? Um núcleo familiar, e eu não vou discutir como esse núcleo familiar ele é composto. Então, imagine a proporção e a dimensão que o Banco do Brasil acaba influenciando, né? Uhum. E aí, quando você olha e toda essa organização deste programa, de todas essas discussões da necessidade das lupas ideais para que esse programa de raça dentro do Banco do Brasil, de ocupação de espaço, e todos esses questionamentos, ele foi feito por pessoas brancas dentro do banco. Isso me traz assim um calor no coração, sabe? Que chegam na discussão e entendem. Eu não tenho toda a instrumentalização necessária para que realmente tudo isso se materialize. E eu preciso trazer nessa discussão pessoas que realmente consigam nos mostrar todas as lupas e as lentes necessárias para que isso se materialize. Cara, assim, é só uma empresa do tamanho do porte dessa empresa que essa preta está, que pode proporcionar um negócio desse. Você tem noção? Só isso, mas que bom. É, Nossa, não, é é muito sobre legal isso. ouvir você falando dessa forma. E um dos pontos que você trouxe a respeito dos fornecedores e da cadeia estar envolvida ser muito importante. E a gente viu que por muito tempo as empresas não tinham essa preocupação, né? E agora a gente cada vez mais está se engajando na pauta, e eu queria trazer aqui para você compartilhar que uma das iniciativas novas que nós trouxemos aqui é o engajamento dos escritórios de advocacia também, das empresas signatárias, e estarem engajadas na pauta. Abrimos um tier novo, está sendo inaugurado por agora, para que a gente insira. Então, a gente fez um grande aglutinado e no Fórum Internacional que aconteceu no final do ano passado, 2024, onde o Banco do Brasil foi um dos patrocinadores. Nós tivemos lá essa inauguração desse novo tier e a gente está com muita expectativa e muito trabalho pela frente quando a gente fala dos escritórios de advocacia. Então, a gente quer estar junto ali com eles nessa discussão, nesse desdobramento e entendendo formas que a gente pode trazer a diversidade agora. É importante a gente mencionar também que muitas vezes foi o que você trouxe para a gente, né? Aonde estão essas pessoas negras, né? Dentro das empresas. Por quê? A gente viu por muitas vezes empresas que podiam até dizer para a gente que tinham quase que um número igual, né? De negros e brancos, ou até superior. E você diz, muito bacana, mas aonde estão que eu não os vejo? É Aonde sobre isso. estão? É Então, isso. a gente está querendo dizer, muito, muito bacana que eles estão incluídos no sistema. Agora, o que que a gente pode trabalhar para que eles sejam ascendidos, né? Para que haja essa ascensão. Então, a gente tem também uma outra frente, que é o nosso índice de equidade racial aqui dentro da iniciativa, que é uma ferramenta de mensuração. Ela é um norteador muito grande para nós, enquanto iniciativa, e para as empresas que são nossas signatárias. E a gente usa isso, e um dos nossos pilares é justamente a ascensão. Porque você pode me dizer que está na porta de entrada contratando, mas eu quero entender, tudo bem, e o que está acontecendo depois disso? Então é muito importante que a gente tenha essa análise completa das coisas, né? Esse olhar mais amplo do que somente vou fazer um programa aqui, ou vou fazer, vou abrir mais portas de entrada, mas não. Como que a gente consegue fazer disso uma cultura, né, da empresa, de ter um ambiente diverso e entendendo que é uma coisa que a gente sempre frisa, não é uma questão de um coração aquecido, vamos ver a igualdade, é uma questão de estratégia de negócio, a diversidade, ela é uma estratégia para nós. Então, a gente entender isso é essencial enquanto sociedade, enquanto empresas, enfim. Então, eu acho muito legal que você trouxe isso. E agora eu precisava saber, que eu estou muito curiosa. Quero saber de você
um exemplo, um case que você tem de como o banco promove a sustentabilidade, né? Alinhado ali com a diversidade, algum case de ESG que você acha, putz, esse é muito marcante. Cara, você trouxe, assim, você trouxe muitas coisas fantásticas na sua fala, e antes da gente entrar, eu vou falar sobre um case que a gente tem, que é o empoderamento socioeconômico das mulheres negras, né? Que isso acho que é uma coisa bacana para gente abordar. Mas antes, se você me permitir, antes de Claro. entrar, eu estava lá no fórum, aliás, eu estava, né? Eu vi o anúncio, gostei muito. Vivi, eu gosto muito quando você traz a sua fala, que foi uma das reflexões, inclusive, que eu conversei com o Rafael sobre isso lá, que a gente fala muito sobre a questão de trainee, eu acho que é esse o objetivo, a gente tem que começar a dar espaços, coisa e tal, e, e quando você olha sobre a questão da representatividade, né, de CEOs negros, né, que estão ocupando espaços, e aí você vê que a gente tem a Tarciana, presidente do Banco do Brasil, né, quando a gente olha sobre o contexto, contingente de CEOs, né, hoje no país, né, então algumas coisas mostram que a gente precisa caminhar muito, né? E me chama muita atenção quando se traz nos discursos de inclusão o olhar dos trainees, o olhar, né, que eu estou trabalhando com jovens, faz sentido, mas e aí? E os demais cargos? E quando eu estou subindo para os cargos de decisórios dentro da empresa, como é que estão Uhum. essas questões desses programas? Mas você me deixou aqui a bola para falar um pouquinho sobre a questão muito voltada para a ótica de sustentabilidade. Então vamos lá. Em novembro de 2023, a gente lançou o edital de empoderamento socioeconômico de mulheres negras. Foi praticamente quase um ano de todas as discussões, foi capitaneado pela Fundação Banco do Brasil, e a gente divulgou o resultado final agora, em novembro de 2024. Foi o ano passado que a gente divulgou o resultado, e foram selecionados aproximadamente 90 propostas, né? E lembrando que o foco é um aporte de aproximadamente 22 milhões para essas iniciativas. Então, assim, é algo assim muito voltado sobre um aspecto de ESG, fazendo um fomento, olhando para a estruturação da sociedade, da comunidade local, incentivando realmente ações que trazem aí um empoderamento feminino. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. A gente também tem um desenvolvimento com jovens negros, com o apoio do movimento Black Money também. Aí a gente está no segundo ano consecutivo envolvido dentro desse processo. E também o BB tornou-se signatário aí do Pacto Nacional de Inclusão da Juventude, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a gente tem aí uma parceria com o Fundo Nacional, e aí eu tenho que ficar relembrando as coisas, né, com o Fundo Nacional. Uhum. E além disso também, além de falar sobre a questão do Pacto Nacional com a juventude, inclusão da juventude negra, a gente também tem aí, a gente fez um patrocínio do bebê esse ano, que foi muito legal, com Afropunk. Gente, foi massa pra caramba. Meu Deus do céu, foi um dos maiores. E justamente quando estava rolando o festival, eu estava aí no fórum, tá? Eu estava Olha só. em novembro estava aí com vocês, quando vocês anunciaram, inclusive, toda essa questão dessa parceria aí com os escritórios de advocacia, e estava rolando aí uma das ativações do Banco do Brasil com o Afropunk, que também foi, a gente sabe que é um dos maiores festivais aí do movimento da cultura negra no mundo. E a gente não pode deixar de também falar, né, sobre a questão do troféu Raça Negra, né, que a gente também estava aí abraçado juntinho com o troféu Raça Negra, junto com a Universidade Zumbi dos Palmares. Vocês também estão super envolvidos com isso, e foi uma grata surpresa aí do Banco do Brasil, surpresa não, parceria firmada para a gente estar envolvido com vocês em todo esse processo. Gente, tem tanta coisa, e assim, sabe, a gente fala sobre indicadores que a gente está olhando, a gente fala sobre conselhos com escutas com a sociedade, né, trazendo dentro da empresa, conversando com a alta direção do Banco do Brasil.
E agora a gente está começando a expandir esse olhar, porque a gente precisa pensar muito sobre um aspecto de governança, como é que a gente faz com que tudo isso se mantenha, que isso faça parte da cultura. Então a gente começa agora com os movimentos das escutas regionalizadas, com os conselhos de diversidade regionalizado, que ele é formado e constituído por funcionários escolhidos e eleito pelo grupo de funcionários do Banco do Brasil na região, que vai trazer à voz as necessidades, discutir sobre as particularidades internas, junto com grupos que tomam decisões regionalizadas. E aí isso também acaba escalonando para discussões em conselhos, em comitês estratégicos da empresa. E, enfim, né? Então, a gente fez 2023 foi um ano dentro do Banco do Brasil, Vivi, que a gente começou a caminhar sobre um aspecto de... Vamos entender um pouquinho quanto que a gente pode caminhar dentro dessa empresa sobre o aspecto de diversidade como um todo, né? Então, muitas escutas ativas foram feitas, o nosso conselho diretor participou ativamente de todas essas escutas que foram regionalizadas, escutando sociedade, aprendendo, modelando, e aí a gente entendeu que eu preciso ter um espaço de escuta interna, e aí entre os fóruns, né? Eu tenho o Fórum Nacional que também traz essas escutas internas, onde a gente coloca temas para serem discutidos, debatidos, melhorando, inclusive, a situação do funcionário e tudo mais. E eu continuo tendo os nossos conselhos de equidade e inclusão, em que eu tenho pautas de discussão com a sociedade também, né? O quanto que o Banco do Brasil ele pode entrar como formador, como que a gente pode contribuir cada vez mais para que tenhamos um Brasil cada vez mais representativo naquilo que ele realmente é, né? Formado por toda essa diversidade maravilhosa que é essa nossa nação brasileira. Nossa, eu acho que mais do que a assertividade do que você fala, a paixão que você fala é captura, assim, é cativante. Eu poderia passar vários momentos ouvindo você falar. É muito bom quando a gente vê pessoas que acreditam de fato no que estão falando, né? A gente vê de fato o engajamento. Seria, eu sei que não tem a ver aqui com o nosso assunto, mas eu queria falar isso. Isso é muito importante, assim, o brilho nos olhos, a forma que você traz, isso tudo traz pra gente, de fato, esperança e motivação, né? É um trabalho que muitas vezes é muito árduo, é um trabalho que muitas vezes é menosprezado, é como, né, nos momentos que a gente está passando de dificuldade com a nossa pauta, de dificuldade de falar, olha, nós como sociedade, como empresas, a gente entende que isso é essencial, não só importante, mas essencial. Então, a gente trabalhar juntos, ver pessoas que de fato estão lutando. Porque muitos, né, chegam lá e ok, os outros que cheguem também. E ver a gente conseguindo fazer essa ponte de eu cheguei aqui para que outros cheguem, isso é muito especial, né? Muito importante para nós. Então, enfim, desculpa que eu me distraí com. Ô, Me distraí. Vivi, eu posso bagunçar todo o nosso roteiro, né? Porque olha só, aí assim, eu vou trazer um pouco sobre o teu olhar, sobre essa questão da importância da gente colocar essa pauta na mesa, e eu vou tomar a liberdade para falar uma coisa que a gente, muito voltado para isso, sabe? E o que tem me deixado muito apaixonada na área de gestão do banco, de pessoas do Banco do Brasil. Mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui, né? É, uma coisa que é bem bacana, e eu acho que a gente tem que estar aqui para poder mostrar sobre isso, sabe? É, ocupar esse espaço em que eu estou hoje, eu consegui ter uma dimensão que eu imaginava que eu tinha, do peso dessa pele. Amada, eu vou dizer, o peso dessa pele não é tão fácil assim, porque as pessoas te abraçam, as pessoas te acham linda, as pessoas te acham extremamente comunicativa. Mas quando a gente senta numa discussão em que a gente tem que falar sobre melhoria de processos, sobre gestão de pessoas, sobre liderar, às vezes determinados gatilhos aparecem e a cor da tua pele vem. E aí a gente fala sobre a questão do racismo estrutural. Ele existe? Sim, ele existe, mas eu estou aqui.
A gente vai ter que lidar com isso. A Gisele não vai sair, não, gente. A não ser que a empresa fale assim, ó, Gisele, a gente não quer mais você aqui. Mas a Gisele não vai sair, não, gente. A gente vai ter que lidar. É sobre isso. É uma preta executiva do Banco do Brasil e a gente vai ter que lidar sobre a ótica de gestão de pessoas, né? Estou aqui validada pela empresa dentro de todo um processo de construção e é sobre isso, entende? A Uhum. gente vai ter que lidar sobre isso, né? Muito bem. E aí é muito interessante o quanto, enquanto uma mulher de 50 anos, e aí, você viu, nem precisei do meu leque da menopausa, né? Uma mulher menopausada de 50 anos, preta, negra, né? Numa empresa que eu amo muito, 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 amo o Banco do Brasil, tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa e entender o que é o racismo estrutural quando você ocupa alguns espaços que não existem tantas pessoas como você ocupando. E o bacana de toda essa reflexão é que você pode ir para alguns lugares neste processo. Uhum. Ok? É difícil, dói. Eu vou sair? Não, bebê, não vou sair. Eu vou continuar com o meu bebê, entendeu? Eu vou continuar com o meu bebê e vou continuar aqui, até quando o bebê achar que dá para ficar. Então, eu vou continuar porque ele me dá esse espaço. E você vai ter que aprender a lidar comigo, porque eu não serei a única. Assim como eu, muitos estão chegando e representam esse país, então a gente vai ter que lidar com isso. Então, é interessante perceber que, à medida em que você vai galgando no seu encarreiramento, existem algumas questões em que você foge totalmente daquilo que alguém entendeu que é o ideal de formatação social, né? É muito interessante isso. E ter essa consciência do que é ser uma mulher preta, ocupando o espaço que eu estou ocupando hoje, é um aprendizado. E, e eu não serei a única. Muitos outros vão ocupar esse espaço e a gente vai ter que lidar com isso, até que o momento em que nossa sociedade lide com essas questões de uma maneira muito, muito tranquila. Para eu chegar até aqui, para você chegar onde você está, muito sangue foi derramado. Muito sangue. Hoje, ainda tem muito sangue sendo derramado dos nossos nas periferias. Mas a minha empresa não tem sangue sendo derramado, e onde você está também não, né, Vivi? Nos lugares que você está batendo as portas aí para poder criar todas as parcerias também não, né? Mas existem outras formas de situações que a gente está lidando para que o futuro não experiencie o que estamos vivendo. É sobre isso, não é? Não experiencie, que a gente consiga transformar uma realidade cada vez mais leve e que as empresas não tenham somente Tarciana Medeiros como uma mulher representando a raça negra num espaço de poder, mas que muitas outras negras e negros possam ocupar esses espaços de poder. É sobre isso que a gente está trabalhando, tá? E aí, nessa linha, como você percebeu que essa mesma preta que fala, Gisele Aparecida, no Banco do Brasil, tá? E aí, muito nessa linha, como você traz sobre essa questão do olhar e dessa paixão, tem uma das entregas que a gente fez agora recentemente, que é o protocolo antidiscriminação dentro da empresa. Mulher, pensa num negócio que também, eu uso muito a expressão aquece o coração, porque é orgulho. É orgulho de você divulgar, de você olhar internamente, de você falar para a sociedade que a gente tem exatamente um protocolo de antidiscriminação. Ele padroniza, ele estabelece fluxos aqui internamente de atuação em caso de discriminação. A gente acolhe, e aí tem toda uma estrutura nossa preparada para acolhimento da pessoa que passou sobre esse processo. E aqui eu gostaria de trazer um ponto sobre a questão do protocolo de antidiscriminação, uma denúncia que é feita caso ela seja presenciada tanto internamente entre funcionários, fornecedores e também clientes, tá?
Aqui eu não estou falando somente daquele que sofreu diretamente a discriminação, mas aquele que presenciou. E aí, nessa nossa trajetória de acompanhar situações, né, em que denúncias relacionadas à discriminação, seja de clientes, de funcionário com clientes, fornecedores, funcionários entre funcionários, né, e tudo mais, é, quando você vê o denunciante, que não foi aquele que viveu diretamente, que foi o ofendido, mas ele presencia o quanto isso também traz dor para quem presencia. Então, sabe, é levar as pessoas para esse lugar da empatia, mesmo que ela não Uhum. alcance o quanto doeu na pele, sabe? Mas ela entende que aquilo não é o certo, né? O Banco do Brasil, ele repudia toda e qualquer forma de discriminação. E a gente tem divulgado, a gente tem uma série de ações de comunicação com funcionários voltadas para esse tema. O coração fica assim, né? A gente também, nesse olhar sobre a questão do denunciante, tá? Vamos lá. Uhum. Então, vamos lá, Vivi, você presenciou uma situação e você faz a denúncia, porque às vezes a vítima ela não tem nem condições, né? E a gente sempre Sim. vai, enquanto vítima, para aquela posição de que é coisa da minha cabeça, né? A Uhum. gente, principalmente nós, né, mulheres, né, negras, é tanta coisa que traz, é tanta carga, né, que a gente traz, né? É raça, é o gênero, enfim, é tanta, sabe, que você começa a minimizar esse lugar que você foi e acha Sim. que não, você tenta naturalizar, né? Mas o denunciante, inclusive, que presenciou, que está indignado com tudo aquilo e que procura os nossos canais para registrar essa denúncia, além de ele ter o acolhimento, a gente também tem um protocolo de proteção ao denunciante. Hum. E aí eu tenho todo um fluxo de atuação dentro da empresa para poder fazer toda a apuração, o acolhimento e decisões são tomadas, tá? Então, decisões são tomadas no que diz respeito, por exemplo, quando a gente entra num contexto de clientes, né? Se a relação não dá, se é contra aquilo que a gente tá dizendo, que a gente acredita, vamos encerrar nossa relação, sabe? A gente, além de promover esse acolhimento ao denunciante. A gente também vem com um incentivo, a gente incentiva os nossos colegas a denunciar, os nossos fornecedores a denunciar, os nossos clientes a utilizarem o canal e fazer o registro da denúncia, e também a gente tem uma gestão de consequências dentro da empresa. E a gestão de consequência, dependendo de onde ela está atuando, ela vai ser aplicada. A gente encerra a relação se não é dentro dos princípios, né, que a empresa está promovendo, não faz sentido a gente manter essa relação, né? E aí, sobre todos os aspectos. Eu estou falando do funcionário, cliente, fornecedor, ok, não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho. E, dependendo da situação, até a Uhum. queixa-crime também, o nosso jurídico acaba entrando na atuação. Então, assim, essa gestão que a gente tem hoje no Banco do Brasil, os compromissos firmados, como a gente está organizando, estruturando a questão da governança, pensando na perenidade da empresa, ela traz toda essa segurança para a gente, para poder caminhar todos fazer toda essa jornada e pensar, como eu disse inicialmente, né, anteriormente na minha fala, em ter um Banco do Brasil em que esses temas eles não serão mais discutidos, em ter um país em que esses temas não serão mais discutidos. Um Banco do Brasil como sendo um vanguardista, um exemplo para os seus fornecedores, para os seus parceiros, para a sociedade, para a comunidade, para que realmente possamos replicar. Lembrando, né, somos 125 mil famílias envolvidas, né? Então, 125 mil, considerando aí a quantidade mínima, né, que a gente tem aí de média de 3 pessoas por família. Então, imagine o quanto que isso pode reverberar
como um papel transformador, sem falar no nosso corpo aí de clientes, dos incentivos que a gente acaba fazendo e tudo mais, né? Eu sou uma bebê lovers. A gente pode ver isso. E é muito bom, né? Muito bom trabalhar com paixão, né? Isso é excelente. Eu queria comentar, para a gente já encaminhando para o nosso final, infelizmente, mas queria comentar ainda aqui para nós, que foi muito legal algo que você disse a respeito do futuro, da gente fazer visualizações, e às vezes é uma pauta que a gente fica, puxa, não tá evoluindo, não tá andando, né? Nossa, não tem diferença. Mas a gente precisa saber também reconhecer nossas vitórias, né? Nossas conquistas, o tanto que a pauta tem caminhado sim, pouco a pouco a gente tem movido ponteiro, o quanto que 10 anos atrás discussões como essa já seriam totalmente diferentes, né? Então a gente tem que entender o lugar onde a gente está agora. Então eu acho que isso é muito bacana, né? A gente entender que tem muito trabalho a ser feito, mas também agradecer porque muito trabalho já foi feito, né? E eu gosto de mencionar essa questão de consequência e causa, a questão de a gente colocar de fato para o mercado coisas que a gente às vezes não tem dimensão da proporção que vai tomar, mas como muda a vida de pessoas, né? A gente em 2016, 17 ali, um meados ali, teve a questão do trainee da Magalu, né, exclusivamente para pretos, que foi um grande estouro, assim, surgiu, nasceu aqui conosco na iniciativa, e a gente teve uma discussão, foi tudo planejado, montamos, a gente imaginou que seria, mas o jeito que foi de fato algo que foi um marco, né? Foi um marco para a pauta. E o que mais nos aquece assim é que logo após que eles mandaram a divulgação, as empresas já foram atrás afirmando, a gente conseguiu fazer uma nota, né, no jornal, quando as empresas signatárias apoiam, nós estamos juntos, porque essa é uma pauta nossa. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Essa é uma pauta nossa. Não é concorrência, não é sobre melhores projetos, lógico que a gente sempre se empenha e sempre comunica sim, porque precisa ser da ciência de todos, né? Que é uma pauta que a empresa se engaja, mas não é por visibilidade, não, é por pessoas, né? É uma pauta nossa, por pessoas, pelo negócio, pelo bem-estar da sociedade, enfim. Então, eu acho que são pilares importantes da gente ter em mente, mas, enfim, essa lógica de que a gente tem evoluído muito, e nós continuaremos evoluindo, até como você disse, não ser mais necessário. A gente espera por esse dia, né? Não é necessário discutir, já está tudo incumbido dentro da empresa, dentro da sociedade. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem no sentido de dizer assim, o que você diria para pessoas que estão começando a montar seus comitês, pessoas que estão levantando dentro dos pilares, pessoas que a empresa falou assim, meu, estou contando com você para isso. Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Ô, Vivi, que delícia essa pergunta e todo esse preâmbulo que você fez. Porque eu vou exatamente na iniciativa da Magazine Luiza que vocês estão envolvidos, para deixar esse recado final. Eu fiz. Nós tivemos um evento interno no Banco do Brasil, com algo em torno de 630 lideranças. E eu era mestre de cerimônias. Foi o primeiro evento com o novo conselho diretor do banco, né? Presidido pela Tarciana. Hum. E nós tínhamos um momento em que exatamente a Luísa Trajano estaria conosco junto com a Tarsi. E aí, vamos lá, né? Como é? A gente que trabalha em eventos. Organização, mestre de cerimônias, estava Gisele, Gustavo Kaufmann, que é um amado querido, um homem loiro, casado há 10 anos, ele é LGBT, amado, um grande amigo, e uma mulher preta, né? Então, nós dois estávamos deixa eu ver, lá no Ciro Libanês, uma arena 360, o palco central, né? Então, toda a transmissão, 630 pessoas, todas de camiseta branca, lindo, todo mundo super envolvido. E aí entra a Luísa Trajano, eu chamo Luísa Trajano e Tarciana, entram e elas vão falar sobre diversidade. E exatamente, aí Gisele senta do lado, né? Sentei do lado dos assessores da Tarsi, da esposa da Tarsi, sentei lá. E assistindo toda a fala delas. E aí a Luísa traz o legado
e começa a mostrar o legado. O vídeo que foi feito para o YouTube, aliás, galera que não assistiu, assista, vale a pena, se você quer entender, é sobre isso. E fala o que foi exatamente essa iniciativa, todo esse projeto que vocês fizeram e construíram de forma coletiva, que foi maravilhoso. E Gisele está assistindo, olhando aqui. E, de repente, eu começo a olhar para as pessoas que estavam na plateia. Na minha frente, tinha um diretor muito parceiraço, que ele vira e com toda a intimidade, parceria que a gente tem, ele fala assim: Preta, você representa tantos por cento do total de negros nesse auditório. Só que eu já estava chorando, porque eu olhei que estava passando, que o vídeo é maravilhoso, a abordagem que a Trajano faz, falar de como foi toda essa construção, de como foi colocar o legado, de tudo que eles passaram, e eu começar a olhar para aquela plateia e onde estavam os meus iguais. Lugar de dor interna, e eu não segurava o choro, eu não conseguia segurar. E aí as pessoas que estavam ao meu redor, né? Porque eu tinha que continuar o evento, Amara. Isso era 2 horas da tarde, o evento ia até às 18. Eu era mestre de cerimônia, então eu tinha que estar bem para poder controlar todo esse rolê. Eu tinha que estar bem. E aí, uma das pessoas que estava ao meu redor, que estava do meu lado, ele falou assim: Gi, você tem o que precisa na mão. Você está com o microfone, o palco é teu. E eu tenho uma querida, uma amada, uma grande amiga, que me ajudou a me reorganizar, porque a hora que ela viu, ela estava numa distância, quando ela percebeu eu não sei como ela enxergou de onde ela estava, que as lágrimas caíam, porque eu mantive a discrição, mas eu comecei a chorar e ela percebeu, ela veio com muita discrição. Ela pegou na minha mão, me tirou, e ali nós duas juntas, né, dentro da amizade, da fé e tudo mais, se recompôs, beleza? E aí você está com o microfone na mão. E a gente tinha uma dinâmica que era, após toda toda a dinâmica de palco, né, de Tarsi com Trajano e coisa e tal, nós iríamos abrir perguntas para a plateia. E aí a Tarsi fala: Gi, e aí, o que vem agora? Né? E temos perguntas? E eu já indo para o meio do palco, eu levantei a mão. Eu tenho. Eu levantei a mão assim, ó. Eu levantei a mão, no meio do palco. No meio do palco. Aí eu perguntei: onde estão os meus iguais? E aí eu devolvia, eu olhava para as pessoas que estavam ali, um silêncio. Onde estão? E aí a lágrima veio. Onde estão os meus iguais? Então eu precisava que os meus iguais, que eram poucos que estavam ali, se levantassem, se mostrassem que estavam. Alguns assim, muito rápido. Estou aqui, Gisele, né? Levantou a mão. Outros era assim, ó. Olha só o que louco, gente. Outros assim. E tinha um querido, né? Que fazia pouco tempo que ele tinha entrado nessa empresa. Que eu olhava para ele e falava assim. E ele segurou na perna dele, assim, eu acho que ele tem as marcas até hoje. Ele cravou assim, ele não conseguia. E aí, a Luísa e a Tarsi me abraçaram. A Luísa falou assim, ela me abraçou, ela falou assim: eu estou aqui, eu não sou só igual, mas eu estou aqui para te ajudar. E a Tarsi falou: Gi, você não será mais a única. E assim ela falou para outras pessoas também que representavam os marcadores sociais. Você não será mais a única. E de lá para cá, muita coisa aconteceu dentro dessa empresa. Muita coisa. Muita coisa. Hoje a gente pode dizer que somos 21 mil negros nesse banco. Autodeclarados, e tem mais ainda. Tem muito mais. Sem contar da galera que está chegando, da galera que toma posse, sem falar sobre os demais marcadores. Muita gente hoje está se mostrando dentro da empresa, muita gente está se reconhecendo.
Muita gente está dizendo que podemos ocupar espaços. E aí, Vivi, se eu puder deixar aqui, se você me permite, um recado de como as coisas podem ser diferentes, a primeira coisa é assumir o que você realmente é, não ter vergonha de trazer a sua identidade, porque a coisa mais linda que eu vi no legado é ver pessoas com cabelo black, trança, cabelo raspado, de todos os jeitos, alisados. Podemos ser quem realmente somos. É poder olhar para um colega meu e dizer o seguinte: eu posso dizer que eu estou aqui e eu represento você. Eu represento a nossa ancestralidade. É sobre isso. É sobre estas perguntas que precisam ser feitas a você, que só tem uma cor de pele diferente da minha, que é branca, mas o sangue é da mesma cor. E que depois que finda a nossa existência nessa terra aqui, a gente vai tudo no mesmo lugar, pelo menos embaixo da terra. E aí a gente imagina depois o que acontece, sei lá, dependendo da crença de cada um, mas vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu escutei essa semana uma coisa tão sábia. A dor, ela é igual para todo mundo, gente. A dor renal, ela é igual para todo mundo. Ela não olha se é rico, se é pobre, se é preto, branco. Ela não olha gênero, ela não olha nada. Ela é dolorida igual para todo mundo. Alguns têm uma resistência ou não, mas é igual para todo mundo. Então, a você, que tem uma cor diferente da minha, mas que está num espaço hoje de poder, faz um exercício. Olha para o teu lado. Veja se é realmente nas decisões que estão sendo tomadas na empresa em que você está hoje, que trouxe a tua empresa até aqui, vai conseguir te levar para o futuro. Se ela traz essa representatividade, se ela conversa com os públicos, que pode trazer um diferencial no resultado da sua empresa. Olha, olha para o teu lado. Olha o quanto que a estrutura da empresa que você está dirigindo hoje, ela tem a representatividade deste país chamado Brasil, com a dimensão continental que tem. E com os espaços que tem ocupado e as representatividades nas pautas que estão sendo defendidas mundialmente. Olha, olha se realmente, daqui a alguns anos, meses, a empresa que você tem hoje, ela realmente conseguirá ter espaço de sustentabilidade para este país que está posto aí, para este país que está vindo aí para o futuro, e aí para este mundo que vai se estruturar daqui a alguns anos. Veja o quanto você realmente conversa com os públicos que realmente consomem os produtos que você coloca hoje na prateleira. É sobre isso. É sobre isso. É pensar na sustentabilidade de onde você está, olhando para ver se tem a representatividade que a gente precisa. E a você que são os meus iguais. E quando eu digo os meus iguais, eu não estou falando somente sobre os retintos, não. Eu estou falando dos iguais dentro da raça negra. Você sim pode ocupar muitos espaços e ser referência para muitas pessoas. Não se esqueça, foram muitos séculos acorrentados. E essas correntes foram quebradas. Chegamos até aqui. Temos outras correntes para serem quebradas. Eu, Vivi e muitos outros estamos batalhando para que essas outras correntes sejam quebradas, para que a geração do futuro não precise mais quebrar, que ela possa olhar no espaço em que ela estiver e ela possa enxergar a representatividade do que é ser brasileiro. Eu acho que é sobre isso. Que ela não possa perguntar onde estão os meus iguais. E que se ela perguntar onde estão os meus iguais, ela esteja inserida numa empresa que realmente consiga evoluir e mostrar que realmente tem muitos iguais a você, ocupando os espaços ou caminhando para ocupar os espaços que você está. É isso. Bom,
Gisele, eu quero agradecer demais pela sua participação, agradecer pelo Banco do Brasil, agradecer em nome da empresa e da parceria que nós temos tido, que tem sido de impacto e de valor muito grande para nós. Então, obrigada por compartilhar da sua trajetória, da sua experiência, por inspirar tantas pessoas que a gente possa seguir trabalhando juntos aí por muito tempo, impactando. Eu conto com isso, Vivi. Foi um prazer. Nossa, que tarde, que bate-papo maravilhoso. Se você me permitir, eu gostaria de deixar aí um abraço, um beijo delicioso da Preta para você que está nos acompanhando, seja de manhã, tarde, noite, ó, um beijo caloroso e sim, estamos juntos e temos muito a caminhar ainda nessa empresa, nesse país, na iniciativa. Vamos em frente para ter realmente um país com um futuro, com um presente bem melhor e que a gente daqui a alguns anos possa olhar para trás e dizer: cara, vivemos isso? Que massa, né? Sim, que massa, por mais doloroso que seja, que massa, mas nos trouxe a uma sociedade bem melhor. Vivi, eu acredito nisso, viu? Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Diversidade Racial e Companhia. Agora a gente conta com vocês para estar nas nossas redes sociais, engajando, iniciativa oficial no Instagram e no LinkedIn. A gente vai estar postando atualizações por lá e você pode acessar o nosso site www.iniciativaempresarial.com.br para conhecer mais dos nossos compromissos e das nossas pautas. Até a próxima! Beijo, galera. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.